no livro Judas, vamos ver isso aqui, é o penúltimo livro da Bíblia. É o vizinho do Apocalipse, é um capítulo só, mas tem muitas revelações para nós. Então, Judas, capítulo 1, versículo 20, só tem um capítulo. Capítulo 1, versículo 20. E diz assim: mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Duas coisas aqui importantes. Primeiro que ele diz para nós, que nós aprendemos hoje com o missionário: edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Às vezes a pessoa pode dizer assim: pastor Jaime, mas eu tenho uma fé, eu sou muito profano, eu tenho uma vida errada. Mas a verdade é que quando você coloca a sua fé em ação, às vezes é para cura. Tem gente que recebeu cura e não foi. Nós temos um caso bíblico bem claro para nós. 10 homens, entenda bem, que foram curados de quê? De lepra. Os 10 foram curados, não foi apenas um. Os 10 foram curados. Agora, um teve fé para voltar ao Senhor e reconhecê-lo, entenda bem, como Deus, adorando, entenda bem, e recebeu a salvação. Muita gente tem que aprender sobre isso. Às vezes uma pessoa, pastor Jaime, mas eu conheço um camarada que tem isso, tem uma vida, não é muito certinha não, mas ele recebeu uma cura. Talvez teve fé para ser curado, mas não quer dizer que vai ser salvo. Nem todo mundo, mas a santíssima fé, porque a fé é um dom de Deus. A fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então foi isso que nós aprendemos hoje. Mesmo uma pessoa, que você vê uma pessoa que às vezes, mas naquele ponto, entenda bem, ela abriu o coração, recebeu, e Deus deu a ela esse dom, porque ela ouviu a palavra, ela deu atenção à palavra de Deus, ela prestou atenção. Olhamos na Bíblia um centurião, lá em Mateus capítulo 8, que você conhece bastante. Vamos ver rápido isso aqui. Mateus 8, versículo 5. Eu gosto dessa história aqui porque o homem era um capitão romano, capitão de 100 soldados. Ele deixou de lado todo o preconceito romano, né? Porque o romano ele dominava boa parte do mundo daquela época, era arrogante, prepotente. E ele chegou humildemente e se arriscou, porque ele poderia ser denunciado a Roma, que um capitão romano estava pedindo favor ao homem daquela região. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, estou debaixo da autoridade de alguém como o Senhor, e tenho um soldado às minhas ordens, como o Senhor também tem. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse ao que os seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, um homem fora de Israel, mas que compreendeu como as coisas espirituais funcionavam. Tanto que você vê que ele disse: eu tenho um soldado das minhas ordens, dizendo que Jesus também tinha soldado as ordens deles. Ele se referia aos anjos de Deus, ele falava dos anjos. Então isso é muito lindo para nós. A santíssima fé, a fé é um dom de Deus que vem quando você dá atenção à palavra de Deus, atenção àquilo que você ouve da palavra de Deus. E esse homem então teve. E nós sabemos aqui o resultado final foi lindo. E ele disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu sempre digo que essa mensagem aqui, esse recado, não é apenas escatológico, futurista, quer dizer, só do que vai acontecer no juízo final, é hoje. Tem muita gente da igreja rangendo dente, eu não entendo. Aquele pecador chegou lá e foi curado. Aquele pecador recebeu isso, aquela pessoa nem é salva e não sei o quê. Mas ela ouviu a palavra, ela deu atenção, ela conseguiu ter o que em Israel não tem, quer dizer, nem na igreja.
Então é importante você verificar isso, se você está dando ouvido à palavra de Deus. Aí ele diz: então disse Jesus ao centurião: vai, como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então vamos voltar lá no Judas. Falamos aqui da santíssima fé, que a fé é um dom de Deus, e até pessoas de fora recebem essa fé. Isso o Senhor explicou bem para nós. E ele diz mais ainda: orando no Espírito Santo. Mas o que é orando no Espírito Santo? Nós temos, irmão, essa habilidade dada por Deus, a oração em línguas. O apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Vamos ver isso? Primeira aos Coríntios, capítulo 14. Primeira aos Coríntios. Você está vendo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Nosso versículo: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É necessário, quem não tem o batismo com o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. E quem tem, não deixar, não desprezar o dom de falar em línguas. Busque com zelo. Não para, entenda bem, exibição, não, mas para a sua edificação, principalmente na sua oração, em particular com Deus. Quando você está adorando a Deus, louvando a Deus, tem horas que você não tem palavra, e você deve orar em línguas estranhas. É muito lindo e é importante isso, é para a sua edificação. Então estamos vendo isso aqui. Um pouquinho mais, eu coloquei nesse assunto assim, Romanos, é aqui do lado, antes de Coríntios é Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Meu irmão, como é importante para a igreja então. Então nós vimos que o Judas falou no versículo 20. Nós temos que edificar na fé que é santa, porque ela é um dom de Deus, e orando no Espírito para o nosso crescimento espiritual. Vamos voltar lá no Judas. É claro que não dá para explicar tudo num culto só. Ficamos aqui para depois, mas agora eu volto aqui rápido para falar ainda do Judas. E ele diz assim, no versículo 21, conservai a vós mesmo no amor de Deus. Quer dizer, guardando a palavra. Lembra? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? Me ama. Então é importante você permanecer nos mandamentos, guardando os mandamentos. E às vezes não conservamos. É uma tentação que vem e você vai cedendo. Não. Sentiu que Jesus só tem misericórdia de mim. Eu tenho explicado à igreja que nós temos que lembrar da onisciência do Senhor. Ele é aquele que sabe todas as coisas, aquele que conhece os nossos pensamentos. Então eu pergunto para você e você responde para você: você tem se conservado a si mesmo? Ou tem permitido que a sua mente viaje e vá para o lugar onde bem? O diabo não vai levar ninguém para uma ilha de desejos. O diabo não quer levar ninguém para uma ilha de prazeres. A missão dele é matar, roubar e destruir. Tem que se conservar, meu irmão. Vigiar. Talvez não é só pecado moral que eu estou falando. Você está se irritando com alguém. Você está sendo provocado. Entenda, até ódio mesmo. Você não está se conservando. A Bíblia diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tem que guardar as orientações do Espírito Santo para você se conservar. E aí o cristão não se... Eu tenho falado aqui, em tom às vezes parece até brincadeira, mas é verdade. Alguém diz: rapaz, aquele crente estava com capeta no corpo ontem. O cara estava nervoso, falando, me soltando marimbondos pela boca. E é verdade.
quer dizer, não se conservou, quer dizer, não se manteve como ele teria que se manter. Jesus está dizendo para nós: conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Meu irmão, você não perder a vida de Deus. A palavra vida eterna é a própria vida de Deus, e o diabo não quer que você permaneça. Então ele vai tentar tirar você dali. Não caia nessa tentação, não saia de maneira alguma, seja como ficar do pecado moral, seja porque ele procura alguém para irritar você, outras coisas que aparecem, lutas para esfriar. Jesus, o versículo que eu mais citei na pandemia, no auge, lá o auge foi final de março, né? Abril foi demais. As ruas de São Paulo estavam desertas. Às vezes eu olhava para ali no monitor da igreja e demorava mais de 5 minutos para passar um carro na Avenida São João, sabe o que? Na Timbiras eu contei mais de 5 minutos. Quer dizer, toda hora passa carro aqui, não passava um carro sequer, as ruas estavam desertas. À noite, você saía à noite, quando eu saía daqui altas horas da noite, não encontrava ninguém na rua. Quando encontrava morador de rua, até isso diminuiu, entenda? Encontrava a polícia, encontrava, mas não encontrava mais ninguém. As ruas desertas mesmo, e estava aí. Mas o que eu estou dizendo para você? Por que eu falei isso aí? Aí eu citava o versículo: olha, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que se conserve com bom ânimo, não desanime nas lutas, nas adversidades, porque Ele está contigo.